Olá pessoal, meu nome é Laís dos Santos e eu sou uma das monitoras de vocês de imunologia. Nós vamos falar sobre o sistema imunológico, durante a inflamação. Sei que vocês ainda não estão no módulo de imunologia, mas a gente acha importante para essa prova que vocês tenham uma base imunológica, para conseguir entender, esses mecanismos de comunicação celular, quimiocinas, enfim, tudo o que acontece durante a inflamação. Eu coloquei essa imagem aqui, eu mesmo desenhei, por isso está meio troncha, mas dá para entender. Então, o que é que acontece? Nesse caso, você tem uma lesão tecidual causada por um agente externo. Isso vai fazer com que a barreira epitelial ela seja quebrada e aí os patógenos eles vão começar a entrar, tá certo? Aqui eu coloquei esse bichinho verde para representar o patógeno. E aí algumas coisas podem acontecer com esse patógeno dependendo da natureza do patógeno. Se esse patógeno é extracelular, uma bactéria, alguma coisa extracelular, ele vai ser fagocitado. Então, vamos colocar aqui, fagocitose. Pode acontecer dele ir para fagocitose. E aqui eu coloquei algumas células que fazem fagocitose. Aqui nós temos um macrófago, aqui nós temos uma célula dendrítica e aqui nós temos vários neutrófilos, tá certo? Eu coloquei vários neutrófilos porque são as células mais abundantes na imunidade inata. Ok, então esses fagócitos eles vão englobar esses micro-organismos, processá-los dentro dessas vesículas que estão aqui, e depois eles vão apresentar para a imunidade inata. Quem faz isso com mais eficiência é a célula dendrítica, essa mesma aqui. Ela vai ser a que vai, principalmente ela vai ser a que vai no linfonodo entrar em contato com os linfócitos e comunicar a chegada desse micro-organismo. Mas os macrófagos também podem servir como APC. Então, o que é que pode acontecer com esse micro-organismo também? O corpo tem um esquema de opsonização. E aqui vocês podem ver esse esquema. Eu coloquei aqui, esse micro-organismo está cheio de bolinhas azuis ao redor dele. São proteínas que grudam nele e sinalizam para os fagócitos: oi gente, olha aqui esse micro-organismo. Então, não é que ele não seria reconhecido se ele não fosse opsonizado, mas opsonizado é mais fácil que ele seja reconhecido e degradado. Vocês estão entendendo? Então, quem são os fatores de reconhecimento, São os PAMPs, que são os padrões moleculares associados aos patógenos. E aí, independente dele ser opsonizado, ele vai apresentar esses PAMPs e os fagócitos irão reconhecer, mas a opsonização facilita esse reconhecimento. Agora, o patógeno, ele pode não ser extracelular, mas ser intracelular. Quem conhece um patógeno intracelular? O vírus. O vírus é um patógeno intracelular. Ele é pequenininho, ele entra na célula, não precisa ser fagocitado. E aí, a célula, quando tem um vírus dentro dela que está se replicando, começa um estresse oxidativo grande dentro da célula e ela começa a expressar receptores que dizem assim: olha, eu não estou bem. Então, esses receptores se acumulam na membrana da célula até que vem uma célula NK, essa célula aqui é a célula NK, Natural Killer. Ela reconhece esses receptores e decide eliminar essa célula. Por que isso é importante? Para que uma infecção viral, por exemplo, não se espalhe pelo corpo todo. Então, a célula que foi infectada, ela é eliminada para evitar essa replicação. Aqui também eu coloquei um vaso sanguíneo, para que a gente visse assim, mais ou menos o que acontece com essas células do vaso sanguíneo. Elas vão se espaçando, vão se contraindo, o músculo liso vai se relaxando e aí você vai ter uma passagem
de células do sistema imunológico para o tecido inflamatório, assim como líquido, extravasamento de plasma, tá certo? E isso a gente vai ver daqui a pouco mais explicadinho. Aqui eu coloquei um esquema para a gente entender quem são essas células. A gente fala muito dessas células do sistema imunológico, mas de fato, quem será que elas são? As células do nosso sistema imunológico, elas podem vir de duas linhagens diferentes, né? É a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. A linhagem linfóide dá origem aos linfócitos e também à célula NK, que faz parte da imunidade inata. E a linhagem mieloide são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e também a célula dendrítica, né? E também um precursor dos mastócitos. Beleza. Depois vocês podem olhar esse esqueminha com calma, mas é só para vocês entenderem como é que essas células são formadas, tá bom? E aí nós vamos ter o amadurecimento dessas células, né? No caso dos linfócitos, as células B, elas amadurecem na medula óssea. E você pode lembrar B de bone, osso, né? Bone em inglês. E aí você pode lembrar que as células B vão sempre amadurecer na medula óssea e as células T vão sempre amadurecer no timo. Uma coisa também muito diferente é que as células B e as células T, elas têm receptores que são muito específicos para determinados antígenos. Então, por exemplo, lá no folículo germinativo, lá no linfonodo, você vai ter vários tipos de linfócitos T, vários tipos de linfócitos B, ok? Lá no linfonodo. E aí, quando um patógeno adentra o nosso corpo, só as células T e só as células B, que são específicas para o patógeno que adentrou no nosso corpo, vão entrar em expansão clonal. Tá bom? Deu para entender? Então, apenas as células específicas para o patógeno que está entrando vão multiplicar. Não são todas, só as específicas, ok? Já no caso da linhagem mieloide, que é a primeira imunidade a entrar em contato com o patógeno, é a nossa imunidade inata, aquela que não tem memória, que é a primeira linha de defesa. Essa imunidade, ela nunca se modifica, ela não é específica, ela atinge todo e qualquer patógeno. Ela reconhece substâncias que sempre estarão nos patógenos, por exemplo, um lipopolissacarídeo, algum componente da membrana do patógeno, algo que é essencial para a vida do patógeno e não algo que pode ser mutável. Já no caso da imunidade adaptativa, você vai reconhecer detalhes, proteínas, epítopos, coisas pequenininhas, né, do patógeno. E você vai reconhecer o patógeno, digamos assim, de várias formas diferentes, nos seus vários ângulos, né? E cada encontro posterior que você tem, a imunidade adaptativa, ela se torna ainda mais específica, direcionada para aquele patógeno. No caso da imunidade inata, isso não acontece. A imunidade inata é assim, não importa quando o patógeno chega, você sempre vai responder da mesma forma. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu vou tentar esquematizar aqui para que fique bem claro. A imunidade inata, ela é a nossa primeira linha de defesa. E a adaptativa, ela vem depois, ela é uma imunidade que precisa de um tempo, digamos assim, para que ela se estabeleça. Precisa de ativação linfocitária, expansão clonal e tudo mais. Já a inata, ela já está lá. O micro-organismo chega, já tem um macrófago tecidual que está esperando lá, fazendo a ronda do tecido. Já tem células dendríticas lá prontas para englobarem o que tiver. Então, a inata, ela é uma resposta imediata.
E a adaptativa, ela é uma resposta um pouco mais tardia, ela precisa de um pouco mais de tempo. A inata, ela é inespecífica. E a tardia, ela é totalmente específica. Tá? Você tem muito gasto de energia, que é a inata. Então, se você tem muito gasto de energia, você tem muita inflamação, né? Já na adaptativa, você tem os fatores inflamatórios um pouco menores do que a inata. É uma coisa mais específica, você não gasta muita energia para realizar uma resposta adaptativa. Mas não é que uma causa inflamação e outra não cause. Digamos que uma é mais intensa do que a outra. Ok? Deu para entender? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre citocinas e quimiocinas. As citocinas, elas são qualquer proteína que seja secretada por células e que afeta o comportamento das células vizinhas, portadoras dos receptores adequados para aquela citocina que foi liberada, tá certo? Já as quimiocinas, elas são proteínas secretadas que atraem as células portadoras de receptores de quimiocinas. Elas são quimioatraentes, elas são atrativas. Por exemplo, os neutrófilos e os monócitos, né, vêm da corrente sanguínea para o tecido infectado. Então, toda quimiocina é uma citocina, certo? Mas nem toda citocina é uma quimiocina. Deu para entender? As citocinas, elas são um grupo geral. Digamos que é o e-mail que uma célula passa para outra para se comunicar. Já as quimiocinas, elas são mais uma questão de atração, mas elas também são citocinas, porque elas atuam nas células, né? Enfim, eu acho que deu para entender. Tá. Agora, a gente vai falar um pouco sobre como essas células, elas vão reconhecer esses patógenos. E aí você tem alguns receptores, por exemplo, os Toll-like receptors. E o que são esses receptores, né? Eles são receptores de peptidoglicanos, de LPS, flagelina. Eles vão reconhecer os famosos PAMPs, certo? Vão reconhecer os famosos PAMPs. E aí você vai ter esses receptores tanto na membrana plasmática, olha só, como você vai ter também esses receptores nas membranas do endossoma, tá certo? E aí, eles vão reconhecer vários tipos de coisas, como tem aqui, né? E aí depois vocês até podem pausar o vídeo e prestar um pouco atenção nesses componentes que eles estão sendo reconhecidos. O mais importante dessa imagem é vocês repararem o que vai acontecer depois do reconhecimento, tá certo? E o que é que vai acontecer? O recrutamento de proteínas adaptativas, depois o recrutamento e ativação das proteínas quinases. Eu acho que vocês lembram muito bem disso da farmacologia, essa cascata, né? Que uma coisa vai levando a outra e vai levando a outra. E aí a ativação desses fatores de transcrição que são importantíssimos, que é o NF-κB, aliás, e o IRF3. E aí você vai ter a transcrição gênica, né, desses fatores. E aí o que é que vai acontecer na célula? A célula vai começar a expressar TNF, IL-1 e IL-12. Lembrar, falou em TNF, IL-1 e IL-12, pensar sempre em inflamação. Essas citocinas, elas são inflamatórias. TNF e IL-1, principalmente, estão muito ligadas com doenças que geram emagrecimento muito grande, como, por exemplo, câncer, tuberculose. Sempre lembrem disso. São citocinas inflamatórias. No caso da IL-8, MCP1 e da HUNTS, vocês vão estar falando de quimiocinas. Quando alguém falar sobre uma dessas três, eles vão estar falando sobre quimiocinas, quimioatraentes, tá certo? E aí o acúmulo dessas quimiocinas vai fazer com que haja muitas mudanças epiteliais, com que
as células da imunidade consigam chegar no local da infecção, tá certo? E aí a gente também vai ter essas moléculas de adesão endotelial, que são as S-lectinas, P-selectinas, e vão ser estimuladas, né, a serem expressadas quando há... Então pensa assim, olha, ao reconhecimento do patógeno, a célula reconheceu, tá certo? Então ela mesmo vai começar a produzir citocinas, quimiocinas que induzem a inflamação. Ela ela ativa esses fatores de transcrição, o NF-κB e também o IRF3, e a partir desses fatores tudo vai começar a se desenrolar, tá certo? E aí a gente vai ter também as moléculas coestimulatórias, que vocês não precisam saber ao certo o que é que elas fazem agora, mas enfim, elas auxiliam na estimulação de outras células. Por exemplo, elas grudam melhor as células. Eu acho que essa é uma explicação meio rasa, mas depois vocês vão entender. É como se elas ancorassem a ligação das células, tá certo? Também nós temos as citocinas antivirais, o exemplo é o interferon alfa e beta, né? Que vão atuar principalmente nessas infecções virais. Beleza? Eu acho que deu para entender tudo.